Acabei de ler esse livro aqui, o psiquiatra Howard C. Cutler, né, que é um psiquiatra americano. Ele escreveu aqui em parceria com o Dalai Lama. Na verdade, o Dalai Lama ele não escreveu nada, né, mas é uma série de palestras e entrevistas e encontros que esse autor, Howard C. Cutler, teve com o Dalai Lama, né, A Arte da Felicidade. Né. É um livro um pouco antigo, ele é de 2000, só que esse livro aqui eu não sei se é de 2000 ou 2003, porque teve uma segunda tiragem, né? E aí, no budismo, gente, a felicidade não é um objetivo, tá? Ele é o caminho para o budismo. Então, a gente viver de maneira feliz é o caminho, tá? A gente vive para ser feliz em todos os momentos, até naqueles momentos mais difíceis. O budismo é uma prática, alguns chamam de religião, outros de filosofia, né, os ensinamentos de Buda, que ensinam a gente a lidar com o sofrimento, tá? Então, ele fala aqui dos sentimentos de compaixão, bondade, amor, que são portais que no budismo são abertos por meio da prática da meditação, do altruísmo, enfim, né? Então, esse livro aqui ele vai falar, tá, do propósito da vida, ou seja, para a gente acordar todos os dias, para a gente continuar vivendo, a gente precisa ter um propósito, tá? Sem um propósito a gente não tem motivação nem sequer para levantar da cama, tá? Então ele fala aqui do direito à felicidade, as fontes da felicidade, treinamento da mente para a felicidade, o resgate do nosso estado inato de felicidade, a compaixão, então a importância, né, do calor humano. E isso é uma mensagem importante, principalmente para os nossos dias, né, onde a gente vive, cada um aí, às vezes um casal de namorados, cada um com seu celular, né, eles não interagem entre si, mas o celular tá ali, né, sempre direto ali com eles. E quer um desafio maior que ler um livro hoje em dia, gente, né? Eu acho que hoje em dia ninguém quer parar para ler um livro, né? E ele vai caminhando aqui, o livro, na conversa dele com o autor, ele vai fazendo algumas comparações, né, algumas análises, algumas analogias, né, entre o que diz o budismo e a psicologia ocidental em alguns momentos do livro. Eu achei isso bem interessante, né? E ele faz ali durante o livro um confronto entre os dois, né? Como eu disse, o budismo ele ensina aqui como encarar o sofrimento, né? Então aqui no capítulo 8 ele fala, né? O sofrimento criado pela própria pessoa. Muitos dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, tá? A nossa mente, ela cria sofrimento, razão para sofrer onde não tem. E é um treinamento a gente aprender a lidar com isso e superar isso muitas vezes, né? A mudança de perspectiva, a descoberta do significado da dor e no sofrimento. E aí a quarta parte fala da superação de obstáculos. Exige esforço, tá, gente? Para a gente conseguir mudar as coisas. Obviamente, muitas vezes é necessário, sim, a gente se policiar, a gente ter um olhar atento sobre o que está acontecendo na nossa mente, os venenos mentais, os padrões de pensamentos que são destrutivos, e a gente agir de forma diferente, utilizar o que ele chama aqui no livro de antídotos, né? Então, para todo veneno mental, a ganância, o medo, sempre existe os antídotos. Qual o antídoto do ódio, por exemplo? O antídoto do ódio é o amor. Então, a prática do amor. Então, é fácil, gente? Não,
Não é fácil. E em algumas partes aqui do livro, uma parte específica que foi no final, eles dizem que não é fácil. Isso envolve muita prática, envolve treinamento, envolve meditação, envolve como você escolhe encarar a vida, mas isso é um processo, tá, gente, de treinamento que a gente precisa praticar ao longo da vida. Tá? No final do livro, ele fala, tem uma coisa interessante, gente. Eu vou dar spoiler aqui para vocês dos valores espirituais, fala da espiritualidade como caminho, tá? Aqui, ó, sobre como levar uma vida espiritual. E aí o Dalai Lama ele fala aqui sobre como é a prática espiritual dele no dia a dia. E é interessante que as religiões, né, tem muitas religiões que são proselitistas, né? Uma delas é o cristianismo, que é proselitista. O budismo ele já não é proselitista. Então, ele fala aqui, ele sugere você a praticar a sua religião. Muitas vezes, nem todo mundo vai ser budista. Muitas vezes, a sua cultura, a sua forma de entender o mundo, você não vai conseguir ser budista, mas você vai conseguir ser cristão, você vai conseguir ser muçulmano, judeu, messiânico, religiões de matriz africana. Ele não fala de religião matriz africana, tá? Isso aqui é o que eu estou falando, mas ele recomenda você a seguir os ensinamentos da sua religião, porque no final das contas, né, todas elas se consubstanciam no amor e todas elas têm práticas que levam luz à humanidade, tá? Isso as religiões, que são obviamente as religiões verdadeiras, né? E Jesus mesmo, né, ele fala da religião verdadeira, né, que é aquela que está lá em Isaías, né, que é justamente de você abraçar e dar assistência ao órfão, à viúva, e fazer o bem ao próximo, e todas essas coisas que estão lá, né, nesse trecho da Bíblia. E se você tem uma prática religiosa, se você tem uma religião e ela te ajuda a praticar a sua espiritualidade, você conquistar essa felicidade, né, que é a arte da felicidade, ela está bem encaminhada. Mas se você também não tiver uma religião, não tem problema. Você não precisa ter uma religião para você viver a sua espiritualidade, tá? A espiritualidade é uma coisa, a religião é outra coisa, tá? Por meio da religião, do religare, você consegue praticar a sua espiritualidade, mas ela não é fundamental para você ter espiritualidade, tá? Até um ateu ele tem espiritualidade. Ele só não tem religião. Ele só não acredita num Deus, ou em alguma forma de Deus, numa ideia de Deus, mas ele tem fé. Sim, ele tem espiritualidade, tá? A religião que você pratica é uma das formas que você tem de exercer a sua espiritualidade. E com certeza ela vai te ajudar a ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, para a sociedade em que você vive. Se você realmente acredita naquilo ali, você pratica de coração, se você tem certeza daqueles ensinamentos, né? E se obviamente você não perde tempo, isso sou eu que estou falando, tá, gente? Se você não fica perdendo tempo tentando convencer um ou outro, né, de que a sua religião é mais certa, mas simplesmente você pratica o que há de bom dentro da sua fé, da sua religião, e você procura fazer o bem ao próximo. Tá bom, gente? Então, Arte da Felicidade, Sua Santidade Dalai Lama e Howard C. Cutler.